Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Está começando o Encontro com a Palavra de hoje, sábado, 16 de outubro de 2021. Me conta aí como é que foi a sua semana. Estamos encerrando mais uma semana. Daqui a algumas horas começa uma nova e eu creio que Deus tem sido bom, misericordioso, tem sido um pai que tem cuidado de você e da sua família. Eu tenho hoje uma palavra muito importante para compartilhar com você, mas antes eu quero pedir uma coisa: compartilha o link com as pessoas que você quer abençoar através dessa palavra. Faz isso agora, copia o link e compartilha. Também deixa o like, comenta, participa, porque essa palavra vai abençoar muito a sua vida. Nós vamos falar sobre o toque que curou o profeta, a experiência que Isaías teve, que está relatado no capítulo 6 do seu livro, quando ele teve uma visão da glória de Deus e ali ele foi ativado, enviado para uma missão. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Levante-se, procure entender o que Deus está te falando para você poder se movimentar dentro do propósito eterno do Senhor. Amém? Antes da mensagem, eu quero deixar aqui um versículo que está em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Que essa palavra ela encontre o seu coração aberto, sensível, para que ela possa produzir os frutos que o Senhor quer gerar através da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos então à nossa palavra de hoje, a mensagem que eu quero deixar para você, que você possa se conectar com a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Já já eu volto para orar com vocês. Graça e paz, meus amados, amém? Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Quero compartilhar uma palavra que vai ministrar no teu coração. Você que está aqui na igreja, que Deus abençoe. Você que está em casa agora, nos assistindo por esse vídeo, que Deus esteja falando ao teu coração também, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, dos versos 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Senhor, nós queremos te louvar por essa palavra, e eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui compartilhando essa palavra com os meus irmãos, bem com aqueles que estão nas suas residências agora, que vão também receber essa ministração. Que o Senhor abençoe, fale conosco através dessa palavra, assim como o Senhor já ministrou na minha vida. Que os céus sejam abertos sobre nossas vidas, sobre cada casa, cada família. Que o Espírito Santo traga, meu Deus, um renovo nessa noite. Que Ele nos toque, que Ele opere maravilhas, que Ele faça uma obra sobrenatural na vida de cada pessoa que está sendo ministrada através dessa palavra. Aqui nós estamos confiando no Senhor. A nossa esperança, a nossa força, a nossa motivação é o Senhor. Pedimos que o Senhor tome direção nessa palavra, assim como o Senhor já conduziu desde a abertura, momento do louvor, da semeadura. Eu creio que o Senhor estava abençoando a vida dos teus ministros, daqueles que já fizeram uso aqui dessa plataforma para compartilhar daquilo que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, ministrou na vida deles. Nos ajude, renova, restaura e fala conosco através da sua palavra. Amém. Quem crê diga amém, diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Eu quero, em poucas palavras, deixar uma reflexão, uma mensagem para vocês sobre o toque que curou o profeta. O toque que curou, que restaurou, que ativou o profeta Isaías. Esse texto descreve uma experiência vivida pelo profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais escreveu revelações acerca de Jesus, acerca da vinda do Messias. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, e foi aquele que liberou muitas palavras proféticas. Algumas se cumpriram, outras que são escatológicas ainda estão para se cumprir. Quem é que nunca leu o famoso capítulo 53, que fala do sofrimento do Messias, que fala da crucificação, não usando a crucificação de maneira literária, mas descrevendo todo o sofrimento, tudo que Jesus enfrentaria. Isaías, pelo Espírito, anteviu, ele percebeu, o Espírito revelou no coração dele o que Jesus viveria 700 anos depois. E uma das coisas fantásticas que eu leio em Isaías 53 é quando o profeta escreve o seguinte: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Essa palavra, fruto do seu trabalho, o Senhor, usando o profeta Isaías, estava falando de você. Você é o fruto do trabalho de Cristo. O trabalho era a crucificação, e o fruto é todo aquele que é resgatado pelo poder, pelo sangue e pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele ficaria satisfeito. Então esse texto é muito importante, e é tão interessante ler essa informação
sobre essa experiência do profeta, sobre esse momento que ele viveu, essa cura, porque aqui Isaías já era um servo de Deus. Isso nos leva a entender que mesmo servindo a Deus, nós precisamos passar por momentos de restauração, de toques do Senhor, para que algumas coisas na nossa vida sejam alinhadas, colocadas no lugar. Foi isso que aconteceu com Isaías, tanto é que o seu livro, no capítulo 1 e no versículo 1, começa dizendo assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. No capítulo 6, ele tem um toque nos seus lábios, um toque sobrenatural, mas ele já era um homem de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, mesmo já servindo ao Senhor, precisamos passar por momentos de experiências com Deus, para que aquilo que está fora do lugar seja reposicionado. Se nós deixarmos a nossa vida desarrumada, sem passar por essa experiência, é como aquela dona de casa, que hoje não limpou a casa, amanhã também não, 3 dias depois não passou a vassoura nem o pano, uma semana, um mês, ninguém vai conseguir entrar nessa casa, vai ficar muito lixo espalhado. Assim é a nossa vida. Nós precisamos desse toque do Senhor, para que aquilo que estraga a nossa vida espiritual, aquilo que nós fazemos que não está alinhado com a palavra, seja resolvido através desse toque sobrenatural. Então o profeta já era um servo de Deus. Quantos servos de Deus temos aqui? Levante sua mão e diga glória a Deus. Ele já era um homem de Deus. Mesmo assim, ele reconhece que havia um problema em sua vida, uma questão a ser resolvida. Havia uma deficiência em seus lábios. Irmãos, pior do que pecar é não reconhecer que está pecando. Pior do que cometer um erro é não reconhecer que está errando. O reconhecimento é o primeiro passo para você alcançar a restauração. Isaías não pensou 2 vezes. Quando ele se viu diante da glória de Deus, ele procurou fazer um conserto. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, abordar aqui nessa palavra, está nos versos 1 ao 4, que eu quero ler novamente. Olha só o que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, porque é o lugar que ele está, um lugar de domínio, um lugar de grandeza, um lugar superior, acima de tudo. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Em primeiro lugar, uma visão sobrenatural. Isaías está tendo uma visão sobrenatural. Ele está tendo uma revelação da glória de Deus. Todos nós precisamos dessas experiências sobrenaturais. Todos nós precisamos de renovação. Eu não estaria aqui se não fosse o Senhor renovar a unção,
renovar o chamado, renovar, queridos, a misericórdia na minha vida. E por que que é importante ter essa visão do trono, ter essa visão do sobrenatural? É porque é desse trono, é dessa presença que vem todos os recursos que nós precisamos para sobreviver em qualquer área. Em qualquer área e circunstância da vida, nós precisamos dessa vida que vem do trono, para vivermos triunfalmente em todas as áreas da vida e ministério. Nós precisamos dessa visão sobrenatural. Nós temos, amados, que parar de buscar na terra, nos homens, na nossa capacidade, aquilo que só o céu, que só Deus pode nos dar, que vem de cima. Tem muitas coisas que você não vai conseguir através de méritos humanos, através de pessoas. Somente Deus pode entregar a você. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, 1 e 2: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Ele está nos dizendo que precisamos estar conectados com Deus, conectados numa atmosfera que não é aqui nessa terra. É como aquele aparelho celular que está com a bateria descarregada e você não pode fazer certos tipos de trabalho com ele. Existe um limite na bateria do celular. Quando ele chega naquele limite, você não pode mais acionar flash ou fazer filmagens. Você tem que colocar numa tomada para que ele receba uma carga. É assim, irmãos, isso é uma comparação perfeita com a vida do ser humano. Muitas vezes nós estamos com essa bateria de celular já assim, ó, piscando, última barrinha vermelha e piscando, dizendo: me coloque no carregador, porque você vai ter problema, vai ficar no prego. Me coloque na tomada, eu preciso de carga. É aquele carro que, eu sei que os irmãos que são ricos aqui nunca tiveram isso, mas a gente que passa por dificuldade, você vai para um lugar e de repente a reserva, e às vezes dá um desespero, você não está muito perto do posto, e começa a piscar, e vai ter um momento que muda a cor dos LEDs. Tem outros veículos, né, o que eu uso, por exemplo, ele libera um barulho, né, um pequeno bip, dizendo: eu quero ir para o posto, me leve, senão você vai ficar de pé, vai ficar no prego, vai ficar parado, sem combustível. E assim é a nossa vida, irmão. Quando a gente está fraco, quando nós estamos sentindo as nossas forças sendo sugadas, quando a gente está cansado, quando nós estamos muitas vezes esgotados. Eu estou passando por um período de esgotamento mental por conta de uma sobrecarga, né, que a gente está vivendo nesses dias. Às vezes você vai até gravar uma devocional, uma oração de 10 minutos e não consegue, porque sua mente está saturada, está cansada, precisa de um descanso. E às vezes a vida espiritual, a pessoa está ali, a bateria espiritual dela está piscando, está acionando, está dizendo: eu preciso de Deus, me leve para perto de Deus. Você vai esfriar de uma vez, você vai morrer. E essa bateria tem nome, é o Espírito de Deus que fica no teu coração, dizendo: olha, você precisa buscar a Deus. Quando não entendemos esse princípio, nós erramos, continuamos no pecado muitas vezes,
enganando a nós mesmos. A palavra de Deus diz que quem sabe que precisa de um renovo e não busca esse renovo, ele tem tendência de ir declinando, como diz o escritor no Salmo 32, versos 3 e 5: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Só tem uma coisa que nos esfria, é o pecado. Tribulação não esfria crente, luta não esfria crente. Jesus nunca disse que dificuldade esfria crente. Jesus nunca falou, e nem os apóstolos falaram em lugar nenhum na Bíblia, que você passar por uma tempestade vai esfriar você. Mas Jesus disse em Mateus 24:12, que é por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, ou de quase todos, esfriará. O que esfria a nossa vida não é luta. A luta, ela nos leva para mais perto de Deus. O que esfria uma igreja é o pecado, é a iniquidade. Por isso que quando Isaías se vê diante de Deus, ele não perde tempo. Ele diz logo o que estava acontecendo com ele, porque ele queria um renovo, ele queria viver dias novos, ele queria experimentar um novo tempo. E se você quer experimentar um novo tempo, você precisa olhar para Deus e dizer o que está errado, para que Ele possa te ajudar a consertar. O segundo ponto que eu quero falar está no verso 5. Olha o que diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando temos uma experiência com a presença de Deus, nos damos conta do quanto somos falhos. Quando Isaías viu a glória de Deus, as falhas que ele tinha na vida dele foram reveladas, de tal modo que a expressão que ele tem nesse momento é somente uma: é gritar: ai de mim, ai de mim. Naquela hora ele não olhou para o pecado de ninguém, ele não olhou para a falha de Israel, ele olhou para dentro de si e disse: ai de mim. Ele só pensava nele. Isso porque, irmãos, porque quanto mais de Deus você tem, mais você será cobrado e mais você vai reconhecer o quanto você precisa dele. Isaías diz: ai de mim. Isso me faz lembrar, queridos, do Salmo 139, quando a Bíblia diz, aqui nos versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe que essa palavra coaduna com perfeição com Isaías. Isaías está dizendo: ai de mim, porque a falha dele foi revelada. O salmista aqui diz: sonda-me. E sondar significa conhecer o profundo. Sondar significa examinar o interior. Sondar significa conhecer as intenções de alguém. E quando você fala essa palavra sondar,
você lembra muito do exame endoscopia, que é um exame capaz de descobrir, de diagnosticar doenças no interior de uma pessoa. É feito através de um tubo flexível ou uma sonda, e essa sonda, que possui um chip responsável por capturar as imagens através de uma câmera, é um exame importante, capaz de diagnosticar várias doenças, entre elas gastrite, tumores e até mesmo câncer de estômago. Então veja bem, quando Isaías diz: ai de mim, ele está tendo a revelação do seu erro. Quando o salmista diz: sonda-me, ele está dizendo: Senhor, coloca dentro de mim a tua palavra tão forte que eu seja capaz de entender as mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Enquanto há uma sonda que faz exames, que pode diagnosticar uma enfermidade que os olhos humanos não veem, que estão dentro de alguém, nós temos alguém que sonda nossos corações, que mostra o que está dentro de nós. Romanos capítulo 8, versículo 27, e aquele que sonda, que examina, que verifica, que revela os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Por que é importante você fazer essa oração do salmista e passar pela experiência de Isaías como discípulo de Cristo? Isso é importante porque a sua vida pode mudar. Quando o Senhor nos sonda, é a luz dele que clareia o nosso interior e revela, amados, o que tem de errado dentro de nós. Ele mostra falhas de caráter, ele mostra, amados, marcas negativas, ele revela rancores, ele revela a raiva que nós temos de alguém, ele traz para fora, como aquela sonda que ao fazer o exame do paciente, ela revela e leva para a mão do médico o que está acontecendo dentro daquele paciente. Quando você ora com sinceridade, o Espírito Santo também revela a você o que está dentro de você. Ele mostra para quê? Para te envergonhar? Não. Para te humilhar? Não. Para matar você? Não. Ele mostra para que você busque ajuda nele, para que ele transforme a sua vida. Que você entenda isso, que você possa pedir a Deus para sondar o seu coração, até que você tenha a revelação clara daquilo que está fora do lugar, fora do eixo. Era isso que Isaías estava dizendo: ai de mim, eu estou perdido, eu preciso agora, Senhor, de uma segunda oportunidade. Quando Isaías está passando por aquele momento, quando ele está vivendo aquela experiência, a palavra de Deus deixa claro que o Senhor quis restaurar o profeta, porque o Senhor sempre vai desejar restaurar a sua igreja. O Senhor sempre quer nos abençoar. E talvez você que está aqui, você que está assistindo esse vídeo, possa de repente dizer que é fraco, que não tem jeito. Tem uma palavra de Deus para todos nós. Não importa a situação que nós estamos vivendo, quando você faz essa oração, quando você vive esses 2 versículos que eu vou citar agora,
tudo muda na sua vida. Tudo. Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Isso pode mudar a sua vida completamente. Segundo aos Coríntios 12:10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Isaías estava num momento delicado, mas quando ele tem o entendimento de que precisa de uma restauração, ele não pensa duas vezes, ele confessa. Ele diz: Senhor, eu estou perdido. Senhor, o que há de ser de mim agora? O que vai ser da minha vida? Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor está sempre pronto a perdoar, a restaurar, a abençoar. Versículos 6 e 7, quase caminhando aqui já para o final. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Para quem não sabe o que é tenaz, é um alicate grande. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Será que você pode dar glória a Deus por essa palavra? O pecado foi perdoado. Terceiro lugar, um confronto que gerou cura. O confronto de Isaías não tornou seu estado mais grave, não o tornou pior, não o matou. Quando você é confrontado, você tem duas escolhas: ou você fica mais doente, ou você opta pela cura. Isaías foi humilde o suficiente para reconhecer que precisava da cura, e o Senhor o restaurou. É tão interessante, amados, quando ele diz que seus lábios estão impuros. O Senhor ordena que o serafim, que aquele ser celestial, que o anjo, que o ministro de Deus, toque com a brasa nos lábios. Não foi no pé, não foi na mão, não foi na barriga. O anjo trouxe a brasa e tocou nos lábios. E por que que ele tocou nos lábios? Ele tocou na boca do profeta, porque foi o lugar que ele assumiu que estava enfermo. Isso me ensina uma lição tremenda. Deus só vai tratar em nós as áreas que reconhecemos que estão enfermas. Deus só vai tratar em você aquilo que você reconhece que está doente. Enquanto você não reconhecer, você pode ouvir centenas de sermões, você pode ouvir mensagem todo dia na igreja, no YouTube, pode ler Bíblia. Se você não assumir que tem algo de errado em algum lugar na sua vida, o conserto não virá. Deus só coloca a mão na sua vida no lugar que você permite. Ele não vai tocar em lugares que você não permitiu. Ele vai respeitar a sua vontade. Ele não estupra corações. Ele não arromba portas. Ele não quebra o cadeado. É por isso que a Bíblia é muito clara. Em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Primeiro você tem que ouvir, depois você tem que agir, você tem que abrir a porta, entender o que está desalinhado, para que ele possa fazer a obra que ele quer fazer. Em João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Que você possa entender que a cura passa pelo confronto. E às vezes, amados, a cura não vem porque você até vê o que tem que ser feito, mas não faz. Imagina que eu estou com dor de cabeça e vou tomar aqui uma dipirona, por exemplo, e eu estou com ela aqui nessa taça, eu estou segurando, eu posso colocar a taça na boca, lamber essa taça por fora, fazer o que quiser, jogar na cabeça, mas o remédio só vai fazer efeito se eu engolir, se eu colocar para dentro de mim. Ele vai acessar meu organismo, meu sangue, o local que está doente, que está enfermo, e ele vai atingir o local que está doente. Poucos minutos você vai estar recuperado. Assim também é a cura espiritual. Ela vem quando nós assumimos e permitimos que o Senhor nos restaure. Eu imagino que aquela brasa na boca de Isaías não foi boa, não. Eu imagino que deve ter ardido um pouquinho. Eu acho que não foi bom. Mas a Bíblia diz que ele tocou os seus lábios. E no instante do toque, a palavra de Deus diz que ele foi curado, que ele foi restaurado, que ele foi perdoado, porque o que estava adoecendo ele era o pecado. Ele mesmo disse, quando ele foi curado, a Bíblia diz que o pecado dele foi tirado. Então, queridos, aprendamos com esse profeta a passar pelo confronto e aproveitar para recebermos a cura do Senhor. Amém? E por último, versículo 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A cura que ativou um chamado. Para você ativar o seu chamado, tem coisas na sua vida que precisam serem resolvidas. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Isaías teve uma experiência e o anjo tocou a brasa, foi nos lábios, não foi nos ouvidos. O anjo toca nos lábios, mas só depois que ele é tocado em seus lábios, é que ele ouviu a voz do Senhor. Olha, isso aqui é muito interessante. Depois disso, depois de quê? Depois que a brasa tocou em seus lábios, ouvi a voz do Senhor. Agora, como é que é isso? O anjo tocou nos lábios, ele foi curado, foi dos ouvidos? É porque, amados, se Isaías tem um problema de lábios, o seu coração está desalinhado. Porque a língua, a boca, são ferramentas, não é fonte. A fonte é o coração. A boca fala, disse Jesus, daquilo que está cheio o coração. Logo, se alguém tem os lábios impuros, o problema está no coração. E quando o coração está com problema, significa dizer que nós não teremos a capacidade de ouvir a voz do Senhor. É por isso que ele diz: filho meu,
dá-me o teu coração. Por quê? Porque Ele quer que você escute a voz dEle, Ele quer tratar com você. E depois que o profeta é tocado pela brasa, somente depois que o seu pecado é perdoado, então ele é chamado para uma missão especial. Eu oro e peço a Deus que nesses dias vocês também sejam chamados para uma missão especial, uma missão que você nunca fez, uma missão que você nunca desenvolveu, um trabalho que você nunca realizou. Antes do Senhor nos enviar para uma grande obra, será necessário sermos tratados por Ele. Isaías estava prestes a ser enviado como um profeta, e a palavra do Senhor mostra que ele passa por um processo de cura. Foi assim também na vida de Saulo. A palavra de Deus diz que Saulo, um homem perverso, quando ele se converte, quando ele tem uma experiência com Jesus, a Bíblia diz que depois daquela experiência, ele passou 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Está em Atos 9:9. 3 dias sem contato com as coisas naturais, sem ver nada natural. E a palavra de Deus diz em Atos 9:15 ao 18, eu não vou ler o texto, vou só parafrasear, mas deixa claro que depois desses 3 dias, Deus enviou um homem chamado Ananias para orar por Paulo. Agora o Paulo que ia fazer uma grande obra, uma obra extraordinária, uma grande obra estava sendo executada através dele. Irmãos, é isso que nós precisamos profetizar, que Deus faça uma grande obra através da nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui para realizarmos uma grande obra. Isaías ouviu a voz do Senhor, mas só depois de ser tocado aos seus lábios. Uma outra lição interessante é que o homem de Deus não escuta Deus com essas orelhas da lateral da cabeça, porque os ouvidos de um homem de Deus ficam no coração, os ouvidos espirituais. Tanto é que você pode não ter orelha nenhuma, pode ser tudo tapado aqui, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque você ouve a voz de Deus é aqui dentro, é dentro de você. Por isso que é importante você permitir o Senhor sondar o seu coração, para você ser cheio de Deus por dentro. Isaías precisava de um toque nos lábios, para que ele estivesse totalmente limpo diante de Deus, e assim também pronto para a grande obra que ele realizaria nos próximos anos. E você, o que é necessário sair da sua vida hoje, você que está aqui, você que está em casa, para que você possa ouvir a voz do Senhor? São tantas as barreiras, são tantas as coisas que tentam fazer barreira entre nós e Deus. São tantas coisas, amados, mas nós podemos vencer todas elas em o nome do Senhor dos Exércitos, amém? Nós podemos vencer tudo em o nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você, o toque que curou o profeta, o toque que restaura, o toque que cura. Nesse momento eu queria orar por você. Que maravilha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo que a experiência que Isaías viveu, você também possa viver. Uma experiência que possa abrir teus olhos para que você contemple a sua real necessidade e então você busque a Deus e Ele faça a obra de restauração na sua vida. Mas uma restauração completa, que começa dentro de você, até que você seja curado completamente, para então desenvolver o seu chamado, a sua vocação e ser uma bênção
nessa geração. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, encerrando o encontro com a palavra de hoje. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Nós te louvamos e pedimos a ajuda do Espírito Santo para compreendermos a nossa real situação, a nossa necessidade nesse momento. Que nós possamos ter uma revelação dos céus para que então recebamos a cura total e assim a gente possa cumprir a nossa missão. Eu peço ao Senhor que abençoe de maneira abundante e poderosa todas as pessoas que assistiram, que estão assistindo esse vídeo, aquelas que vão assistir depois, aonde essa palavra chegar, que haja curas, que haja despertamento, avivamento, ativação de chamado, que o Espírito Santo faça uma obra sobrenatural por intermédio dessa palavra. Eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de compartilhar essa mensagem com meus amigos e com os irmãos aqui presentes. Que o Senhor abençoe abundantemente. Eu te peço também uma bênção especial para os inscritos do canal, com as suas famílias. Que o Senhor os abençoe dentro das suas necessidades, faça milagre, opera a cura, restaura os relacionamentos quebrados e que o Senhor abençoe de uma maneira abundante e total em nome de Jesus. Muito obrigado, fica conosco hoje e sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Será que na sua casa você pode dizer amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que Ele seja contigo em tudo, que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Um grande abraço, graça e paz a todos.